Galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este domingo, dia 8 de setembro aí, galerinha. Separei aqui 22 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Cruzeiro versus Grêmio. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Grêmio aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Grêmio e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Botafogo versus Atlético Mineiro. A equipe do Botafogo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do Atlético Mineiro vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Atlético Mineiro e 1 empate. Partida que podemos gravar vitória com empate do Atlético Mineiro. O jogo acima de 1 gol e meio. Santos versus Atlético Paranaense. A equipe do Santos aí é uma equipe forte jogando como mandante, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético aí vem oscilando bastante jogando como visitante, já que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos confrontos aí foram 4 vitórias da equipe do Santos e 1 vitória do Atlético Paranaense. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Santos, o jogo acima de 1 gol e meio. CSA versus Chapecoense. A equipe do CSA é uma equipe que vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. A equipe da Chapecoense vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas também. Partida que podemos cravar. Jogo de ambas equipes marcam o jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Série B, Coritiba versus Atlético Goianiense. A equipe do Coritiba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Atlético Goianiense vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Coritiba, o jogo acima de 1 gol e meio. Euro qualificação Geórgia versus Dinamarca. A equipe da Geórgia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe da Dinamarca vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate e 3 vitórias da Dinamarca. Partida que podemos cravar vitória da Dinamarca, o jogo de ambas equipes marcam. Romênia versus Malta. A equipe da Romênia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Malta aí vem de 1 vitória e 4 derrotas, 4 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória com empate da Romênia, o jogo acima de 1 gol e meio. Espanha versus Ilhas Faroé. A equipe da Espanha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias seguidas, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Ilha Faroé aí, 5 derrotas seguidas, vem numa zica, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias da Espanha. Partida que podemos cravar vitória da Espanha, jogo acima de 2 gols e meio. Finlândia versus Itália. A equipe da Finlândia aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe da Itália vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da Itália. Partida que podemos cravar vitória da equipe da Itália, o jogo acima de 1 gol e meio. Suécia versus Noruega. A equipe da Suécia aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe da Noruega aí vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Suécia. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série C aí, playoff, Náutico versus Paysandu. A equipe do Náutico aí é uma equipe forte, jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos, 25 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Paysandu aí também é um ótimo visitante, já que nos últimos 5 jogos, 22 empates e 3 vitórias, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Náutico, que é uma equipe forte, jogando como mandante. O jogo acima de 1 gol e meio. A equipe do Náutico aí vai se classificar, galerinha. Vai estar nessa Série B aí do ano de 2020, tenho certeza. Não tenho dúvida disso aí, galerinha.
Brasileirão Sub-20, São Paulo vs Internacional. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Internacional vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do São Paulo ou jogo acima de 1,5 gol. Copa do Chile, Calera vs Universidade Católica. A equipe do Calera aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota. A equipe do Católica aí vem de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias da Universidade Católica. Partida que podemos cravar vitória com empate da Universidade Católica. O jogo de ambas equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Pasto vs Once Caldas. A equipe do Pasto aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Once Caldas vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Pasto, 1 empate e 3 vitórias do Once Caldas. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Pasto. O jogo acima de 1,5 gol. Petroleira vs Jaraguaras de Córdoba. A equipe do Petroleira aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 empates. O Jaraguares vem de 4 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar como uma possível zebra aí, vitória do Jaraguaras com empate, o jogo acima de 1,5 gol. Independiente Medellín vs Atlético Nacional. A equipe do Independiente Medellín aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Atlético Nacional vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para 3 vitórias do Atlético Nacional, 1 do Independente e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Independente Medellín, o jogo acima de 1,5 gol. Tolima vs Huila. A equipe do Tolima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 2 empates, 3 vitórias. A equipe do Huila vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Tolima e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Tolima, jogo acima de 1,5 gol. América de Cali vs Deportivo Cali. A equipe do América de Cali é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Deportivo Cali vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do América de Cali, 2 vitórias do Deportivo Cali. Partida que podemos cravar vitória com empate do América de Cali, o jogo abaixo de 2,5 gols. Equador, Copa do Equador aí, Alcas vs LDU. A equipe do Alcas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do LDU aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Alcas. O jogo de ambas equipes marcam. Peru aí, Liga 1, encerramento, Sporting Cristal vs Contalão. A equipe do Sporting Cristal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar, 1 vitória nas finalidades e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Cantalão aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Sporting Cristal e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Sporting Cristal, o jogo acima de 2,5 gols. Aliança vs Universitário. A equipe do Aliança aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Universitário vem de 1 derrota no tempo regulamentar, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Aliança com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Lima vs Rio Cacho. A equipe do Lima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Raio Caixa aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Lima e 1 vitória do Rio Caixa. Partida que podemos cravar vitória do Lima, o jogo acima de 1,5 gols.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingo. Lembrando que estarei deixando todos os links aí que vocês estejam precisando na nossa descrição do nosso vídeo aí. Link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis. Logo, logo estarei criando nosso grupo vivo aí, galerinha. Falou? Uma boa sorte aí com nossos palpites. Até o próximo vídeo e valeu!